aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Os Munhecas, o mesacast de economia mais divertido do Brasil. Hoje, o papo é sobre uma coisa maluca que tá acontecendo. Imagina só, o mundo tá pegando fogo, uma confusão danada, e o Brasil, o Brasil parece que encontrou uma prainha particular para relaxar. Como assim? É o que a gente vai desvendar hoje. Pois é, a pergunta que não quer calar é essa. A gente está vendo duas crises gigantescas estourando lá fora, daquelas de tremer as bases. E aqui, em vez de a gente ir pro buraco junto, parece que a coisa está melhorando. É totalmente o contrário do que a gente espera, né? Mas calma, vamos montar esse quebra-cabeça? Então, para a gente entender essa história direito, vamos fazer o seguinte. Primeiro, a gente vai mergulhar nessas duas tempestades que estão chacoalhando a economia mundial. Uma confusão de cada vez. Depois, a gente volta para cá e tenta entender por que o nosso barquinho parece estar navegando em águas tranquilas, quase um porto seguro no meio do caos. Ok, vamos para a primeira tempestade. A coisa toda começou lá nos Estados Unidos, e não foi nem com tiro, nem com bomba. Foi com canetada de juiz e briga política. Uma confusão que começou dentro de casa e espirrou para todo lado. Olha que doideira a sequência dos fatos. Imagina uma briga de condomínio. Primeiro, a Suprema Corte americana chegou e disse, essa regra de imposto aqui não vale mais, tá? Aí o governo, para não ficar por baixo, falou, então toma aqui uma regra nova para todo mundo, 15% de imposto. E não satisfeito, ainda virou para os vizinhos Canadá e México e falou, para vocês é 25%. O resultado? Todo mundo ficou bravo e começou a taxar os produtos americanos também. Virou uma briga generalizada. Resumindo a ópera, foi uma bagunça jurídica e comercial. Uma lei antiga foi pro lixo, criaram outra temporária no lugar e, para piorar, ainda meteram umas tarifas específicas que irritaram até os melhores amigos. O comércio global, que já não é simples, virou um verdadeiro nó. Beleza, essa foi a primeira tempestade. Agora, segura firme porque quase ao mesmo tempo veio a segunda, e essa foi direto no preço da gasolina. Antes da confusão toda, ali no finalzinho de fevereiro de 2026, o preço do barril de petróleo estava tranquilo, sabe? Na casa dos 70 e poucos dólares. Parecia tudo sob controle, aquela calmaria que a gente até desconfia. E aí, estoura a notícia de um conflito militar direto envolvendo os Estados Unidos, Israel e Irã, uma região que controla nada mais, nada menos que 20% do petróleo do mundo. Na hora, o preço do barril deu um pulo de quase 10% e já foi para a casa dos 80 dólares, do dia para a noite. O mercado financeiro, que não é bobo, reagiu na velocidade da luz. É o clássico movimento de pânico. A galera vende o que é mais arriscado, tipo ações e criptomoedas, e corre para se esconder no que é seguro, como o ouro. Enquanto isso, os chefões dos bancos centrais lá fora já acenderam alerta pensando, lá vem inflação. Certo, então o cenário é esse. Guerra comercial de um lado, risco de guerra de verdade do outro, a lógica seria o mundo inteiro afundando, certo? Incluindo o Brasil. Só que não foi bem isso que aconteceu por aqui. E aqui a gente vê o paradoxo em números. Dá uma olhada. Enquanto as bolsas dos Estados Unidos e da Europa estavam derretendo, caindo feio, a nossa bolsa, o Ibovespa, estava subindo. Não só subindo, mas batendo o recorde. Totalmente na contramão, uma festa no meio do enterro. Mas por quê? Primeira razão, o efeito commodity. Pensa na nossa bolsa como um time de futebol. A gente tem uns craques muito pesados, que são as empresas que vendem matéria-prima, como petróleo e minério. Quando o preço do petróleo sobe lá fora, a nossa Petrobras vale mais. E como ela é um peso pesado na bolsa, ela praticamente carregou o time todo nas costas. As ações dela subiram mais de 4% e ajudaram a segurar a onda. A segunda razão é ainda mais maluca. Lembra daquela guerra de tarifa dos americanos? Então, ela meio que ajudou o Brasil sem querer. Parece piada, né? Mas a nova tarifa de 15% que os Estados Unidos criaram, por uma brecha na lei, acabou sendo menor do que as que nossos concorrentes, como o México e o Canadá, tiveram que pagar. Ou seja, o produto brasileiro ficou mais barato para vender para os americanos do nada. Foi um gol contra deles que virou um golaço para a gente, com um lucro estimado de 2 bilhões de dólares. Uma sorte daquelas. Mas como a alegria de cobre dura pouco, nem tudo são flores. Essa maré de sorte tem seus perigos. As ondas dessas tempestades globais, mesmo que de longe, ainda podem chegar na nossa praia. E o principal risco tem nome e sobrenome. Inflação importada. É simples. A guerra lá longe sobe o preço do petróleo no mundo. Petróleo mais caro significa gasolina e diesel mais caros aqui no posto da esquina. E se o combustível sobe, o preço de tudo sobe junto, porque o transporte fica mais caro. É uma reação em cadeia que bate direto no bolso de todo mundo. E aí a gente entra num cabo de guerra clássico da economia.
De um lado, o Banco Central querendo baixar os juros, a famosa Selic, para facilitar o crédito e dar um gás na economia. Do outro lado, essa ameaça de inflação por causa do petróleo caro, que pode forçar o Banco Central a fazer exatamente o contrário, manter ou até subir os juros para segurar os preços. É o famoso dilema do cobertor curto. E no fim a gente fica com essa pergunta no ar. Essa fase de Porto Seguro do Brasil foi só um golpe de sorte momentâneo, uma maré boa que vai passar? Ou será que a gente está vendo o começo de algo diferente? Essa nossa fortaleza aguenta o tranco se a tempestade lá fora piorar? Bom, só o tempo vai dizer. Por enquanto, a gente fica de olho.